Sou Letícia Andrade, tenho 29 anos e, no mês passado, estava pronta para comprar a casa dos meus sonhos depois de economizar R$390 mil em 10 anos. Trabalhei em vários empregos, morei em um apartamento minúsculo e sacrifiquei tudo por este momento. Então, descobri que meus pais tinham esvaziado minha conta. Quando os confrontei, meu pai sorriu friamente e disse: "Obrigada pela sua ingenuidade. Seu dinheiro agora garantiu o futuro brilhante do seu irmão." Não consegui conter o riso. Se você está se perguntando por quê, deixe-me contar onde isso começou. Conte-me de onde você está assistindo nos comentários e clique em curtir e inscrever-se para se juntar a mim nesta jornada selvagem de traição e triunfo inesperado. Crescer em Campinas, SP, com Denise e Roberto Andrade não foi fácil. Desde as minhas primeiras lembranças, meus pais mantiveram um controle férreo sobre todos os aspectos da minha vida. Minhas escolhas de roupas, círculos de amizade, atividades extracurriculares e até mesmo os livros que eu lia estavam sujeitos à aprovação deles. Nada em nossa ampla casa colonial era verdadeiramente meu. Privacidade era um conceito estranho. "Estamos apenas zelando pelos seus melhores interesses", dizia minha mãe, enquanto desmantelava sistematicamente qualquer senso de autonomia que eu tentasse construir. Ela era uma executiva de marketing, que tratava a criação de filhos como mais um projeto a ser gerenciado com precisão clínica. Meu pai, um consultor financeiro com reputação de estratégias de investimento agressivas, controlava as finanças da família com rigidez semelhante. "Dinheiro não é coisa para a criança se preocupar", ele dizia sempre que eu perguntava sobre poupança ou mesada. Enquanto isso, ele registrava cada centavo que eu gastava em um caderninho preto que ficava na gaveta da sua mesa. O contraste gritante na forma como tratava o meu irmão mais novo, Lucas, tornava o comportamento controlador deles, em relação a mim, ainda mais evidente. 4 anos mais novo do que eu, Lucas aparentemente não fazia nada de errado. O quarto dele era seu santuário. Suas escolhas raramente eram questionadas. Meus pais financiavam generosamente seus hobbies, de equipamentos caros para jogos a campeonatos de futebol itinerantes. Quando ele destruiu seu primeiro carro aos 17 anos, compraram um mais novo e melhor para ele sem sermão. Minha mãe dava de ombros, enquanto eu recebia um sermão de 2 horas por chegar em casa 15 minutos depois do toque de recolher. Talvez o favoritismo deles por Lucas tenha sido o que me impulsionou à independência financeira tão cedo. Aos 16 anos, consegui meu primeiro emprego em uma cafeteria local, escondendo gorjetas em um livro oco na minha estante. Aos 18, eu já tinha economizado o suficiente para o meu primeiro semestre na Faculdade Federal de São Paulo, que frequentei enquanto trabalhava em tempo integral. Meus pais ficaram furiosos quando me mudei aos 19 anos, levando minhas parcas economias e móveis de brechó para um apartamento compartilhado a 30 minutos de distância. "Você está cometendo um erro terrível", alertou meu pai. "Você estará de volta em 6 meses. Em vez disso, eu prosperei. Transferi-me para uma faculdade de 4 anos com bolsa parcial, com especialização em ciência da computação. Aos 22 anos, consegui um cargo de nível básico em uma pequena empresa de tecnologia. E aos 25, trabalhei duro para chegar a um cargo de desenvolvedora sênior. Minha estratégia de poupança era metódica. 30% de cada salário ia para uma conta poupança de alto rendimento. Eu morava com colegas de quarto, dirigia um carro de 15 anos, cozinhava em casa e comprava roupas de segunda mão. Cada bônus, restituição de imposto de renda e pagamento de bicos ia direto para a poupança. Minhas planilhas registravam cada centavo, projetando exatamente quando eu atingiria minha meta de R$400 mil para a entrada da casa e um fundo de emergência. Meu relacionamento com meus pais permaneceu tenso, mas civilizado durante aqueles anos. Eu os visitava nos principais feriados, ligava uma vez por semana e evitava suas perguntas insistentes sobre minhas finanças. "Estou indo bem", tornou-se minha resposta padrão. Quando conheci Camila Rocha em uma conferência de tecnologia, 3 anos atrás, minha vida se expandiu de maneiras que eu não esperava.
Ela era brilhante, engraçada e entendeu meu desejo de independência sem que eu precisasse explicar. Depois de 1 ano de namoro, fomos morar juntas, reduzindo ainda mais minhas despesas de moradia e acelerando meu cronograma de poupança. Foi a Camila quem me incentivou a começar a procurar uma casa há 6 meses, mesmo estando R$ 10.000 abaixo da minha meta. Os imóveis nesta área não estão ficando mais baratos, ela ressaltou logicamente. E as taxas de juros ainda estão razoáveis. Faz sentido começar a procurar agora. Passamos os fins de semana visitando casas em visitação, refinando gradualmente nossa lista de desejos. 3 quartos, um escritório em casa, uma cozinha decente, um pequeno quintal e, o mais importante, um local que não exigisse um deslocamento exaustivo para nenhum dos nossos empregos. Quando encontramos a casa perfeita em um bairro tranquilo nos arredores da cidade, eu soube imediatamente. A casa estilo Craftsman, com 3 quartos, marcenaria original e cozinha reformada, estava anunciada por R$ 385 mil, quase exatamente o valor das minhas economias. Poderíamos colocar um escritório no menor quarto, disse Camila enquanto caminhávamos pelos cômodos ensolarados durante nossa segunda visita. E o quintal tem espaço suficiente para aquele jardim que você sempre quis. Pela primeira vez na vida, me permiti imaginar um futuro que parecia completamente meu. Um lar que ninguém poderia controlar ou tirar de mim. Uma base para a vida, pela qual eu vinha trabalhando há 1 década. Meus pais, previsivelmente, estavam menos entusiasmados. Ter uma casa própria é uma armadilha na sua idade, insistiu meu pai durante um telefonema no domingo. Você vai ficar presa à manutenção e ao IPTU, quando deveria estar se concentrando em progredir na carreira. E por que se apressar em assumir tal compromisso? Minha mãe acrescentou. Você ainda é tão jovem, tem tempo de sobra, para se estabelecer mais tarde. A reação deles era esperada, então não compartilhei mais detalhes sobre a casa ou meus planos de fazer uma oferta. Foi por isso que fiquei confusa quando, durante o jantar em família seguinte, meu pai mencionou os lindos armários de carvalho na cozinha da casa que eu estava considerando. Eu não tinha contado a ele sobre os armários de carvalho. Como? Vocês sabiam disso? Perguntei com o garfo na mão, parando no meio do caminho para a boca. Meu pai pareceu momentaneamente perturbado antes de se recuperar. Você deve ter mencionado isso na nossa última ligação. Eu sabia que não, mas deixei passar, atribuindo a coincidência, ou talvez a Camila ter mencionado isso em outra conversa. Olhando para trás, aquele momento deveria ter sido meu primeiro aviso de que algo não estava certo. O primeiro sinal concreto de que algo estava errado veio 3 dias depois daquele jantar, quando meu celular vibrou com uma notificação que eu não reconheci. Acesso à conta confirmado a partir de um novo dispositivo. Franzi a testa ao receber o alerta do meu aplicativo bancário, que eu não havia aberto naquele dia. Imediatamente, entrei no meu navegador seguro e verifiquei minhas atividades recentes. Tudo parecia normal. Nenhuma transação não autorizada. Mesmo assim, a notificação me incomodou tanto que liguei para o atendimento ao cliente do banco. Mostramos um login de um novo endereço IP às 14h15 de hoje, confirmou o representante após verificar minha identidade. Parece ser de dentro do seu estado. Gostaria que bloqueássemos sua conta e dessemos novas credenciais? Como não parecia haver nada de errado com meu saldo ou histórico de transações, optei por alterar a senha, presumindo que talvez tivesse feito o login do trabalho e esquecido. Ainda assim, uma sensação incômoda de desconforto persistia. 2 dias depois, aconteceu novamente. Desta vez, recebi uma notificação por e-mail sobre um login bem-sucedido de um dispositivo não reconhecido. Liguei imediatamente para o banco novamente, desta vez falando com um especialista em segurança chamado Eduardo Lima. Senhora Andrade, estou mostrando vários pontos de acesso à sua conta na última semana, explicou ele após analisar meus registros. Alguns parecem ser de dispositivos móveis não registrados no seu perfil. Está faltando alguma coisa? Alguém já transferiu dinheiro? Perguntei com o coração disparado. Ainda não vejo nenhuma transferência, não. Autorizada, mas houve várias consultas sobre procedimentos de transferência eletrônica.
Gostaria que eu congelasse temporariamente sua conta enquanto investigamos mais a fundo? Concordei imediatamente, estabelecendo protocolos de segurança adicionais, incluindo a exigência de confirmação verbal para qualquer transferência acima de R$ 1.000. Eduardo me garantiu que monitorariam minha conta de perto e sugeriu que eu executasse uma verificação de segurança em todos os meus dispositivos. Naquela noite, fiz exatamente isso, começando pelo meu celular e depois passando para o meu laptop. Nada parecia incomum, até que executei uma verificação profunda do sistema no meu computador pessoal, aquele que eu tinha há cerca de 3 anos, e usava principalmente para gerenciar minhas finanças e projetos pessoais. A verificação revelou um programa desconhecido rodando silenciosamente em segundo plano, algo que não constava na minha lista de programas regulares. Depois de alguma pesquisa e de ligar para um amigo que entende de tecnologia, descobri que se tratava de um software de rastreamento sofisticado que registrava as teclas digitadas, fazia capturas de tela e, basicamente, monitorava tudo o que eu fazia no meu computador. Meu sangue gelou enquanto eu tentava descobrir quando e como aquele software havia sido instalado. Então me lembrei de que, cerca de 4 meses antes, meu laptop estava lento e, durante uma visita à casa dos meus pais, meu pai se ofereceu para limpá-lo para mim. Vou executar alguns programas de diagnóstico e otimização, disse. Ele, levando meu computador para seu escritório em casa por várias horas, ele devolveu o aparelho mais tarde naquela noite, visivelmente mais rápido e como novo. Agradeci, sem suspeitar que ele tivesse aproveitado a oportunidade para instalar spyware. Com medo crescente, percebi que isso significava que meus pais estavam monitorando minhas atividades financeiras há meses. Eles teriam visto minhas sessões bancárias online, minhas buscas por imóveis, todos os e-mails sobre pré-aprovação de hipoteca e até conversas com Camila Rocha sobre nossos planos para o futuro. Com as mãos trêmulas, acessei minha conta poupança principal usando o tablet de Camila, contornando o bloqueio temporário com uma verificação por telefone. Saldo era 0, onde deveria haver R$390 mil, resultado de 10 anos de poupança disciplinada e sacrifício. Não havia nada. Verifiquei freneticamente meu histórico de transações e encontrei uma transferência bancária concluída no dia anterior, enviando todo o saldo para uma conta que eu não reconheci. A sala girou ao meu redor, quando Camila correu até mim, alarmada com o som que saiu da minha garganta, algo entre um suspiro e um grito. Letícia, o que houve? Ela perguntou, agarrando meus ombros enquanto eu olhava fixamente para a tela. Acabou, sussurrei. Tudo. 10 anos de economias, a casa, o nosso futuro. Tudo acabou. Camila pegou o tablet e examinou rapidamente as informações. Isso tem que ser fraude, disse ela com firmeza. Ligaremos para o banco agora mesmo e denunciaremos. Eles podem reverter transferências eletrônicas se agirmos rapidamente. Mas, ao me recompor e analisar mais atentamente os detalhes da transferência, uma percepção perturbadora me ocorreu. As informações do titular da conta receptora incluíam um nome que eu reconhecia muito bem, Roberto Andrade, meu pai. Não é fraude, disse eu baixinho. São meus pais. Tentei ligar para eles imediatamente, mas nenhum dos dois atendeu. As mensagens de texto não foram lidas. Cheguei a enviar e-mails para os endereços pessoais e profissionais deles com o assunto "Emergência, entre em contato comigo", mas não obtive resposta. De manhã, depois de uma noite sem dormir andando de um lado para o outro em nosso apartamento, eu já havia deixado 6 mensagens de voz e enviado inúmeras mensagens. O silêncio era ensurdecedor, e nesse silêncio, meu choque se transformou em algo mais forte, mais resoluto. Vou para lá, disse a Camila enquanto pegava as chaves do carro. Hoje eu vou com você, respondeu ela, já pegando o casaco. Neguei com a cabeça. Preciso fazer isso sozinha, mas ligo imediatamente se precisar de reforços. Enquanto dirigia os 40 minutos até a casa dos meus pais no subúrbio de Campinas, minha mente fervilhava de possíveis explicações, cada uma mais implausível que a anterior. Talvez tenha sido um erro terrível.
Talvez eles estivessem tentando proteger o dinheiro de alguma forma. Será que o teriam transferido para um veículo de investimento melhor como uma surpresa equivocada? Mas o software de rastreamento do meu computador contava uma história diferente. Isso foi calculado, deliberado, uma violação tão profunda que eu mal conseguia processar. A rua arborizada onde cresci parecia exatamente a mesma de sempre. Cercas vivas impecavelmente aparadas, canteiros de flores recém-cobertos com palha, a bandeira tremulando na varanda da frente. Tudo em seu devido lugar, exatamente como meus pais preferiam. Estacionei na entrada da garagem, atrás do sedã de luxo do meu pai, e sentei por um momento, reunindo coragem. Então, subi o caminho de tijolos e toquei a campainha, embora ainda tivesse uma chave em algum lugar do meu apartamento. Minha mãe atendeu, sua expressão mudando de surpresa para algo cuidadosamente neutro ao me ver. Letícia, disse ela, recuando para me deixar entrar. Isso é inesperado. Costumamos jantar aos domingos, não fazer visitas às terças-feiras. O papai está em casa? Perguntei sem me dar ao trabalho de fazer gentilezas. Em seu escritório. Está tudo bem? Não respondi. Apenas passei por ela em direção ao escritório do meu pai. Ele ergueu os olhos do computador quando entrei, tirando os óculos de leitura. Letícia, disse ele, sorrindo sem graça. O que a traz aqui em um dia de semana? Fechei a porta atrás de mim, de repente consciente de como me sentia calma. Além da raiva, além do choque, algo cristalino e claro se formou em meu peito. Eu sei o que você fez, disse simplesmente. A expressão do meu pai não mudou. Você precisa ser mais específica. 390 mil reais foram transferidos ontem da minha conta poupança para a sua. E o software de rastreamento que você instalou no meu laptop quando supostamente o consertou? Um lampejo de algo. Não exatamente culpa, mas talvez surpresa por eu ter descoberto tudo tão rápido. Então, seu rosto assumiu uma firme resolução. Sente-se, Letícia, disse ele, gesticulando para a cadeira em frente à sua mesa. A mesma cadeira onde eu havia me sentado em inúmeras palestras durante a minha infância. Permaneci de pé. Onde está meu dinheiro? Perguntei. Minha mãe entrou então, fechando a porta suavemente atrás de si. Roberto, disse ela, baixinho. Ela sabe. Claro que ela sabe, respondeu ele. Mais cedo do que esperávamos, mas isso não muda nada. Ele se virou para mim. O dinheiro está seguro, disse ele, como se isso resolvesse tudo. Tomamos uma decisão em família sobre o melhor uso dele. Uma decisão de família? Repeti incrédula. Você tomou uma decisão sobre o meu dinheiro, que guardei por 10 anos, sem nem falar comigo. Isso não é uma decisão de família. Isso é roubo. Não seja dramática. Minha mãe interrompeu, com a voz ríspida. Nós somos seus pais. Sempre soubemos o que é melhor para você, mesmo quando você mesma não consegue enxergar. Tenho 29 anos. Tenho uma carreira de sucesso, um relacionamento e, até ontem, tinha um plano de comprar uma casa. Você não tinha o direito de interferir. Meu pai se levantou, sua altura ainda imponente, embora eu já fosse adulta. Tínhamos todo o direito. Você estava prestes a cometer um erro financeiro terrível, investindo todo o seu patrimônio líquido em um imóvel superfaturado em um mercado que está prestes a mudar. Vocês me protegeram de mim mesma roubando de mim. Minha voz se elevou, apesar dos meus esforços para manter a calma. Realocando os recursos da família para onde eles farão mais bem, corrigiu ele. Seu irmão foi aceito na Faculdade Federal de São Paulo e tem uma ideia de startup que precisa de capital. Sua educação e seus negócios beneficiarão esta família por gerações. Como se tivesse sido combinado, a porta da frente se abriu e fechou. E momentos depois, meu irmão Lucas apareceu na porta do escritório, parecendo confuso ao nos encontrar ali. O que está acontecendo? Perguntou ele, olhando de um para o outro. Nada que te diga respeito, disse minha mãe rapidamente. Na verdade, eu disse virando-me para ele.
Eles roubaram toda a minha conta poupança para te dar. 390 mil reais que venho economizando há 10 anos para comprar uma casa. Aparentemente, sua educação e sua ideia de negócio são mais importantes que o meu futuro. Lucas arregalou os olhos. O quê? Isso não pode estar certo. Ele olhou para nossos pais. Digam que isso não é verdade. A expressão do meu pai endureceu. Letícia está sendo egoísta, como sempre. Tomamos uma decisão que beneficia a família como um todo. Ao roubar... O dinheiro dela? Lucas perguntou incrédulo. Não é roubo quando é para o bem da sua filha, insistiu minha mãe. Letícia estava prestes a desperdiçar todo esse dinheiro em uma casa que ela não precisa, na idade dela. Seu futuro é mais promissor. Lucas pareceu horrorizado. Eu nunca pedi por isso. Eu jamais gostaria que o dinheiro dela fosse tirado. De mim. Meu pai fez um gesto de desdém. Vocês dois vão entender quando forem mais velhos. Às vezes, os pais precisam tomar decisões difíceis. Ele se virou para mim, com uma expressão presunçosa. Obrigado pela sua ingenuidade. Seu dinheiro agora garantiu o futuro brilhante do seu irmão. E então, para a surpresa de todos, inclusive a minha, comecei a rir. Não uma risadinha, mas uma gargalhada intensa que me fez dobrar a cintura. Meus pais trocaram olhares preocupados. Letícia, disse minha mãe cautelosa. Você está bem? Endireitei-me, enxugando as lágrimas. Estou melhor do que... Bem, estou fantástica porque você não recebeu o que acha que recebeu. A testa do meu pai franziu. Do que você está falando? 390 mil reais era o total que eu tinha em economias, expliquei ainda sorrindo. Mas na semana passada, depois de ser pré-aprovada para uma hipoteca, transferi 351 mil reais para uma conta, segura separada em outro banco. Uma que você não conhecia. A conta que você esvaziou tinha apenas 39 mil reais. A cor sumiu do rosto do meu pai. Isso não é possível. Monitoramos sua conta principal. Você nunca fez transferências grandes. Não, eu não fiz. Eu concordei. Porque depois de notar algumas atividades estranhas na minha conta, fui pessoalmente ao banco e contratei um gerente para me ajudar a transferir os fundos fisicamente, sem deixar rastros digitais. Eu estava planejando surpreender a Camila Rocha com a boa notícia de que poderíamos fazer uma oferta pela casa, com fundos extras para reformas. Minha mãe afundou numa cadeira. Você está mentindo. Ligue para o banco se não acredita. Em mim, respondi. Mas não tenho certeza se você quer chamar mais atenção para o que fez. Lucas Andrade se moveu para ficar ao meu lado. Não quero me envolver nisso, disse ele com firmeza. Seja lá o que for que tiraram de você. Eu não quero, e vou te ajudar a recuperar. O choque do meu pai rapidamente se transformou em raiva. Seus filhos ingratos depois de tudo o que fizemos por vocês. O que vocês fizeram? Eu, disse com a voz firme, foi cometer fraude e roubo. Vocês instalaram spyware no meu computador sem meu conhecimento ou consentimento. Usaram essas informações para acessar minha conta bancária sem autorização. E você transferiu fundos que não lhe pertenciam. Isso não é paternidade. Isso é criminoso. Você não prestaria queixa contra seus próprios pais, disse minha mãe, mas a incerteza brilhou em seus olhos. Observe-me, respondi. Virei-me para sair e parei na porta. Você tem 24 horas para devolver meus 39 mil reais. Depois disso, vou à polícia com provas de tudo o que você fez. Quando Lucas e eu saímos juntos, deixando nossos pais atordoados, no escritório, senti um peso saindo dos meus ombros. Um peso que eu não tinha percebido que carregava a vida toda. Meu prazo de 24 horas chegou e passou sem nenhum dinheiro devolvido e sem nenhum contato dos meus pais. Fiel à minha palavra, registrei um boletim de ocorrência na manhã seguinte, levando cópias de extratos bancários, capturas, de tela da transferência bancária não autorizada e evidências do spyware encontrado no meu computador. A detetive recebeu meu depoimento, com uma expressão cada vez mais séria enquanto eu explicava a situação. Infelizmente, vemos casos como este com mais frequência do que se imagina.
ela me disse. Exploração financeira familiar é surpreendentemente comum. Embora os métodos dos meus pais fossem excepcionalmente sofisticados, ela explicou que investigariam, mas também recomendou que eu consultasse um advogado especializado em crimes financeiros. Acusações criminais são uma via, disse ela, mas uma ação civil pode ser a melhor opção para recuperar os fundos rapidamente. Por recomendação de um colega, encontrei uma advogada que já havia lidado com vários casos envolvendo abuso financeiro parental contra filhos adultos. Seu escritório era pequeno, mas impecavelmente profissional, e ela ouviu atentamente enquanto eu contava minha história. Primeiro, o mais importante, ela disse quando terminei. Vamos entrar com um pedido de liminar para congelar os fundos que eles pegaram para que não possam gastá-los ou escondê-los. Em seguida, prosseguiremos com as 2 ações cíveis para a devolução do seu dinheiro e indenização por danos. E trabalharemos com a polícia em possíveis acusações criminais. Fiel à sua palavra, a detetive agiu rapidamente. No final da semana, um juiz deferiu nosso pedido de congelamento das contas dos meus pais, onde meu dinheiro havia sido depositado. A queixa formal apresentada contra eles incluía acusações de roubo, fraude, acesso não autorizado a computadores e invasão de privacidade. A resposta dos meus pais foi rápida e previsível. Contrataram Eduardo Lima, um dos advogados mais caros de Campinas, conhecido por representar clientes ricos em disputas financeiras complexas. A resposta formal deles à nossa reclamação foi uma mistura de negação e justificativa, alegando que agiram por preocupação parental e dever fiduciário. Mais chocante foi a reconvenção deles, alegando que eu havia tomado dinheiro emprestado deles durante a minha juventude, com um acordo verbal para quitá-lo, e que os R$39 mil que eles pegaram eram simplesmente a cobrança dessa dívida familiar. Isso é completamente inventado, eu disse à detetive quando ela me mostrou o processo deles. Nunca tomei dinheiro emprestado deles depois de adulta. Na verdade, sou financeiramente independente desde os 19 anos. Eu acredito em você, ela me garantiu. Mas precisaremos reunir provas para refutar as alegações deles. Extratos bancários mostrando suas receitas e despesas ao longo dos anos, depoimentos de amigos ou colegas que possam atestar sua independência financeira, qualquer coisa que contradiga a narrativa deles. O caso rapidamente atraiu a atenção para além da nossa família. O jornal local publicou uma matéria sobre as preocupações modernas com a privacidade digital, sem nos nomear diretamente, mas fazendo uma referência clara à nossa situação. Minha caixa de entrada se encheu de mensagens de amigos, colegas e até mesmo de alguns parentes distantes, todos expressando graus variados de choque, apoio ou, em alguns casos, críticas por termos movido ações judiciais contra meus próprios pais. As mensagens mais dolorosas vieram da irmã da minha mãe, tia Laura, que sempre foi gentil comigo enquanto eu crescia. Assuntos familiares devem permanecer dentro da família, ela escreveu. Seus pais podem ter cometido um erro, mas arrastá-los aos tribunais só destruirá qualquer chance de reconciliação. É isso mesmo que você quer? O que eu queria, percebi, era algo que minha tia não conseguia entender. Responsabilidade. Pela primeira vez na minha vida, eu queria que meus pais enfrentassem as consequências de seu comportamento controlador, em vez de ter permissão para reescrever a realidade de acordo com suas preferências. Camila provou ser meu apoio inabalável em tudo isso. Ela tirou dias de folga do trabalho para me acompanhar em reuniões com a detetive, organizou nosso crescente arquivo de evidências e me apoiou nas noites em que o estresse e a mágoa finalmente me alcançaram. Você está fazendo a coisa certa. Ela sussurrava enquanto eu chorava em seu ombro. Defender-se não faz de você uma filha ruim. Eles quebraram sua confiança da maneira mais fundamental. Lucas também me surpreendeu com seu apoio inabalável. Apesar da pressão de nossos pais e familiares, ele forneceu uma declaração por escrito confirmando que nunca havia pedido ou desejado meu dinheiro, e detalhando o padrão de favoritismo e controle que havia testemunhado enquanto crescia. Sempre me senti culpado pela diferença com que nos trataram, confessou ele durante um almoço comigo e com a detetive. Mas nunca pensei que chegariam tão longe.
Peço desculpas por não ter te defendido antes. A parte mais difícil do processo judicial foi o depoimento, em que tive que me sentar em frente aos meus pais e ao advogado deles enquanto respondia a perguntas por horas. Eles pareciam menores, de certa forma. A aparência impecável da minha mãe com marcas de estresse, a postura confiante do meu pai em declínio. Eduardo Lima, o advogado deles, tentou repetidamente me retratar como ingrata, financeiramente irresponsável e vingativa. Não é verdade? Perguntou ele olhando por cima dos óculos. Que seus pais repetidamente o aconselharam a não comprar imóveis na sua idade, demonstrando uma sabedoria financeira que você optou por ignorar? Eles expressaram sua opinião, respondi cuidadosamente, como a detetive havia me orientado. Mas opiniões não os autorizam a acessar minha conta bancária sem permissão ou instalar spyware no meu computador. E não é verdade que a educação e as perspectivas de negócios do seu irmão representam um melhor investimento a longo prazo para os recursos da família do que uma casa superfaturada em um mercado volátil? A detetive se opôs antes que eu pudesse responder. Recursos familiares implicam propriedade compartilhada. Os fundos em questão eram propriedade exclusiva da minha cliente, obtidos por meio de seu emprego e sistematicamente economizados ao longo de uma década. À medida que a semana se transformava em meses, o peso emocional e financeiro da batalha judicial aumentava. A casa pela qual Camila e eu nos apaixonamos foi vendida para outro comprador. Meus pais começaram uma campanha de boatos entre amigos da família, sugerindo que eu tinha problemas de saúde mental que levaram a falsas acusações contra eles. Houve momentos em que me conformar parecia tentador só para acabar com o estresse contínuo, mas toda vez que eu pensava nisso, me lembrava da expressão presunçosa do meu pai ao dizer aquelas palavras: "Obrigada pela sua ingenuidade. Seu dinheiro agora garantiu o futuro brilhante do seu irmão." Como se minha década de trabalho duro e sacrifício não significasse nada. Como se eu existisse apenas para promover as oportunidades do filho preferido dele. Então, seguimos em frente. Hayara reuniu especialistas em perícia forense digital que testemunharam sobre a natureza sofisticada do spyware instalado no meu computador e rastrearam sua instalação diretamente até o período em que meu pai estava de posse do meu laptop. Os registros bancários mostravam claramente meu padrão consistente de poupança ao longo de 10 anos, contradizendo as alegações dos meus pais sobre o pagamento da dívida. O caso foi agendado para o tribunal, com uma audiência marcada para exatamente 3 meses após minha descoberta inicial do roubo. Apesar das tentativas de adiamento dos meus pais, o juiz negou seus pedidos, alegando a natureza direta das provas. Enquanto nos preparávamos para o nosso dia no tribunal, a detetive recebeu um telefonema inesperado. Eduardo Lima queria discutir os termos do acordo. Meus pais, ao que parecia, finalmente perceberam que talvez não vencessem aquela batalha. O tribunal era menor do que eu imaginava, com bancos de madeira desgastados e iluminação fluorescente, que parecia forte demais para o peso do que estava prestes a acontecer. Sentei-me ao lado de Hayara na mesa da autora, com as costas retas, apesar da tensão entre as escápulas. Do outro lado do corredor, meus pais estavam sentados com Eduardo Lima, nenhum dos dois olhando na minha direção. A juíza Patrícia Álvares entrou, e o processo começou com as alegações iniciais. A detetive foi a primeira, com a voz clara e confiante, expondo os fatos do caso sem exageros emocionais. Este caso é fundamentalmente sobre violação, concluiu ela. Violação de privacidade por meio de software de vigilância não autorizado, violação de autonomia financeira por meio de acesso não autorizado a contas e, mais dolorosamente, violação da sagrada confiança entre pais e filhos. A introdução de Eduardo Lima pintou um quadro diferente, retratando meus pais como mentores preocupados que tentaram guiar sua filha impulsiva para longe da ruína financeira. Os Andrade somam décadas de experiência financeira, argumentou ele com suavidade. Eles testemunharam a filha prestes a investir todas as suas economias em um imóvel superfaturado em um mercado precário. Suas ações, embora talvez exageradas, foram motivadas pela proteção dos pais, não por intenção criminosa. Quando chegou a minha vez de depor, caminhei.
até o banco das testemunhas com as pernas dormentes e trêmulas. Após o juramento, olhei brevemente para o tribunal e encontrei o olhar encorajador de Camila Rocha na galeria. Senhora Andrade? Rayara começou gentilmente. Por favor, conte ao tribunal sobre seu histórico financeiro desde que se tornou adulta. Descrevi meu caminho para a independência, os múltiplos empregos, o orçamento cuidadoso, a poupança sistemática, tudo documentado nos registros financeiros já apresentados como prova. Expliquei meu sonho de ter uma casa própria e a segurança que isso representava para mim. E quando a senhora suspeitou que havia algo errado com sua conta? Perguntou Rayara. Detalhei as notificações estranhas, a descoberta do spyware e o momento devastador em que percebi que todas as minhas economias haviam desaparecido e sido transferidas para uma conta em nome do meu pai. A senhora já deu permissão aos seus pais para acessarem suas contas financeiras? Não, nunca. A senhora já concordou que suas economias fossem destinadas à educação ou aos negócios do seu irmão? De jeito nenhum. E como esse incidente a afetou, senhora Andrade? Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. Além do óbvio impacto financeiro, isso abalou minha sensação de segurança. As duas pessoas que deveriam me proteger, em vez disso, exploraram minha confiança da maneira mais íntima possível, monitorando minhas comunicações privadas e se apropriando do que eu tanto trabalhei para construir. Há momentos em que ainda não consigo acreditar que seja real. O interrogatório de Eduardo Lima foi agressivo, como esperado. Ele questionou meu conhecimento financeiro em comparação com a expertise do meu pai. Insinuou que minha decisão de comprar uma casa foi motivada por questões emocionais e não financeiras. Chegou a sugerir que meus pais já haviam discutido suas preocupações comigo diversas vezes e eu me recusara teimosamente a ouvir. Não, corrigi com firmeza. Eles expressaram opiniões sobre minha busca por uma casa, sim, mas em nenhum momento disseram: estamos considerando aceitar o seu dinheiro para o seu irmão. Essa não é uma conversa que já tivemos. A perita forense digital que examinou meu computador foi a próxima, explicando metodicamente como o spyware funcionava, quando foi instalado e a extensão da vigilância que ele permitia. Este software captura as teclas digitadas, incluindo senhas, explicou ela ao juiz, visivelmente perturbado. Ele tira capturas de tela periodicamente sem o conhecimento do usuário e as envia para um servidor remoto. Pode até ativar a câmera e o microfone do computador remotamente. Este não é um software de monitoramento parental de nível doméstico, mas sim uma tecnologia de vigilância sofisticada, normalmente usada em espionagem corporativa ou por investigadores particulares. Meu pai se remexeu desconfortavelmente na cadeira enquanto ela detalhava a data e a hora exatas da instalação do software. Exatamente a mesma em que ele havia levado meu laptop para consertar. Talvez o depoimento mais danoso tenha vindo de uma fonte inesperada. O gerente do banco, que havia me ajudado a transferir a maior parte das minhas economias para uma conta segura, prestou depoimento, confirmando que eu havia ido pessoalmente ao banco, expressado preocupações sobre atividades incomuns na conta e pedido ajuda para proteger meus bens. A senhora Andrade mencionou especificamente a sensação de que alguém poderia estar monitorando suas atividades bancárias online, lembrou ele. Ela solicitou que tratássemos da transferência sem notificação digital ou rastro eletrônico, o que é incomum, mas não inédito quando os clientes têm preocupações com a segurança. Esse depoimento contradizia diretamente a alegação dos meus pais de que eu havia inventado a história sobre a transferência da maior parte do meu dinheiro antes que eles acessassem minha conta. A verdadeira surpresa do dia veio durante o depoimento do meu irmão, Lucas. Eu esperava que ele confirmasse sua declaração por escrito de nunca ter pedido meu dinheiro, mas ele foi muito além. Meus pais sempre trataram Letícia e eu de forma diferente, afirmou ele claramente. Enquanto crescia, recebi oportunidades, confiança e recursos que ela não recebeu sem motivo, exceto pelo fato de eu ser filho deles e ela ser filha deles. Um murmúrio percorreu o tribunal enquanto ele continuava. Quando descobri o que tinham feito com o dinheiro da Letícia supostamente para meu benefício, fiquei horrorizado, mas não totalmente surpreso.
Isso se encaixa no padrão de controle que mantém sobre ela desde que me lembro. Então, com a voz firme, ele revelou algo que eu não sabia. Depois que a Letícia descobriu o ocorrido, meus pais me ofereceram 30 mil reais para abrir meu negócio imediatamente, alegando que era minha parte de um investimento familiar. Quando recusei e disse que apoiaria minha irmã no tribunal, se necessário, eles ameaçaram cortar totalmente o financiamento da minha educação. Minha mãe emitiu um pequeno som do assento e o rosto do meu pai ficou vermelho. Lucas, chega. Sim, disse ele rispidamente, recebendo uma rápida repreensão da juíza por falar fora de hora. Ao final do primeiro dia de procedimentos, a detetive parecia cautelosamente otimista. O juiz parece preocupado com as provas, sussurrou ela, enquanto recolhíamos nossas coisas, particularmente o depoimento do seu irmão. O segundo dia trouxe um acontecimento inesperado. Antes do início do processo, Eduardo Lima solicitou um breve recesso para falar com seus clientes. Quando o tribunal foi retomado, 30 minutos depois, ele se dirigiu ao juiz. Meritíssimo, meus clientes gostariam de propor um acordo. Os termos eram claros. Devolução integral dos 39 mil reais, mais 20 mil reais em danos para cobrir meus honorários advocatícios e sofrimento emocional. Em troca, eu retiraria todas as alegações e concordaria em não prosseguir com as acusações criminais. A juíza Alvarez se virou para mim. Senhorita Andrade, esses termos são aceitáveis para a senhora? Olhei para meus pais. Olhei para eles de verdade, talvez pela primeira vez na minha vida adulta. A postura perfeita da minha mãe. A fachada confiante do meu pai. Ambos agora demonstravam rachaduras sob pressão. Eles monitoraram minhas comunicações mais íntimas. Violaram minha confiança. Tomaram o que não era deles. Tudo isso enquanto acreditavam que tinham o direito de controlar minha vida, mesmo depois de adulta. Não, meritíssimo, eu disse claramente. Esses termos não são aceitáveis. Ruim, murmurou Eduardo atordoado. A detetive se inclinou para perto de mim, sussurrando com urgência. Letícia, esta é uma oferta razoável. Devemos considerá-la. Passei a vida inteira sendo razoável enquanto eles eram controladores. Respondi calmamente. Quero que o tribunal decida. E assim o processo continuou. Os registros financeiros das contas dos meus pais revelaram algo que eu não sabia. Eles próprios vinham enfrentando uma pressão financeira significativa. A empresa de investimentos do meu pai havia perdido vários clientes importantes no ano anterior. A hipoteca deles estava submersa após um refinanciamento mal planejado. A mensalidade da escola de negócios de elite de Lucas estava além do que eles podiam pagar confortavelmente. Eles haviam tirado o meu dinheiro não apenas pelo desejo de me controlar ou favorecer meu irmão, mas também pelo desespero de manter as aparências e expectativas que não podiam mais sustentar financeiramente. Essa revelação não justificou suas ações, mas forneceu um contexto que me ajudou a entender a frenética violação de limites. Eles estavam se afogando e viam minhas economias como um bote salva-vidas, justificando o roubo por meio de uma vida inteira de controle paternalista. Em sua argumentação final, Rayara enfatizou a natureza deliberada das ações dos meus pais. Não se tratou de um lapso momentâneo de julgamento, afirmou ela com firmeza. Foi uma série calculada de invasões executadas ao longo de meses, culminando no roubo das economias de uma vida inteira do meu cliente. O tribunal deve deixar claro que os laços familiares não isentam ninguém dos limites legais e éticos básicos. O encerramento do caso por Eduardo Lima foi mais contido do que a abertura, concentrando-se principalmente na reputação até então imaculada dos meus pais na comunidade e na sua sincera convicção de que estavam agindo no melhor interesse da família. A juíza Alvarez levou um dia para analisar sua decisão. Quando retornamos ao tribunal, a tensão era palpável. No caso Andrade versus Andrade, ela começou com uma voz severa. Este tribunal decide a favor da autora. As ações dos réus constituem uma clara violação de múltiplos estatutos relativos à privacidade, acesso não autorizado a computadores e fraude financeira. Ela ordenou que meus pais devolvessem a totalidade dos 39 mil reais, mais 50 mil reais em danos punitivos,
e concedeu uma liminar permanente impedindo-os de qualquer contato com minhas instituições financeiras ou dispositivos eletrônicos. Embora o tribunal reconheça a relação especial entre pais e filhos, acrescentou ela, olhando diretamente para os meus pais, essa relação não confere propriedade ou controle sobre os bens de um filho adulto. A senhorita Andrade demonstrou admirável responsabilidade financeira e independência. O excesso paternalista demonstrado pelos réus é particularmente preocupante, dados os métodos sofisticados empregados. Por fim, ela observou que encaminharia o caso ao Ministério Público para análise de acusações criminais, embora a decisão de processar ficasse a critério deles. Meus pais permaneceram imóveis enquanto a sentença era lida. O rosto do meu pai estava pálido, os olhos da minha mãe cabisbaixos. Eles haviam perdido não apenas o caso, mas a narrativa cuidadosamente construída em torno de suas ações, da criação dos filhos e de sua própria estabilidade financeira. Ao sairmos do tribunal, Lucas me alcançou no corredor. Você está bem? Perguntou ele com preocupação evidente nos olhos. Considerei a pergunta seriamente. Ainda não, respondi honestamente. Mas ficarei. As semanas seguintes à decisão judicial trouxeram desafios práticos e turbulência emocional. Meus pais cumpriram a sentença financeira prontamente, provavelmente na esperança de minimizar sua exposição a potenciais acusações criminais. O promotor decidiu, por fim, não prosseguir com o processo criminal, alegando a ficha limpa dos meus pais e a restituição financeira integral já efetuada. Com a devolução dos meus R$39 mil, mais os R$50 mil adicionais em indenização, eu agora tinha ainda mais do que minha meta inicial de economia. Camila. Rocha e eu retomamos a busca por uma casa, embora o mercado tivesse se alterado ligeiramente nos meses de processo judicial. E esta? Perguntou Camila numa manhã de sábado na cama, com o tablet apoiado nos joelhos enquanto rolava os anúncios. 4 quartos, cozinha reformada, a uns 10 minutos do centro da cidade. A casa era linda, um pouco maior do que o nosso alvo. Original, com uma varanda envolvente e um jardim bem cuidado. O preço estava dentro do nosso orçamento, especialmente agora. É perfeita, eu disse. Uma onda de entusiasmo substituindo o nó de ansiedade que vivia em meu peito há meses. Vamos ver hoje. 2 semanas depois, nossa oferta foi aceita. Ao assinarmos a montanha de papelada no fechamento, senti uma sensação surreal de realização. Apesar de tudo, apesar da traição, da batalha judicial e da exposição pública, eu havia conquistado aquilo pelo qual trabalhei por 10 anos. Parabéns, proprietárias, disse o corretor imobiliário, entregando-nos as chaves com um floreio. Naquela noite, Camila e eu sentamos no chão da nossa nova sala de estar, compartilhando comida para a viagem e champanhe à luz de um único abajur que havíamos trazido do apartamento. Aos novos começos, brindou Camila, com seu copo tilintando contra o meu. E as duras lições aprendidas, acrescentei baixinho. As consequências emocionais do caso foram mais complicadas do que os aspectos práticos. Estabeleci limites firmes com meus pais, incluindo nenhuma visita sem aviso prévio à nossa nova casa e nenhuma discussão sobre minhas finanças. Nossas interações se limitavam a breves trocas de ideias civilizadas em reuniões familiares, às quais eu comparecia principalmente para manter meu relacionamento com Lucas. Meu irmão havia se mudado da casa dos nossos pais logo após o término do processo judicial, alugando um pequeno apartamento perto da Faculdade Federal de São Paulo. Ele estava cursando administração de empresas, mas com empréstimos estudantis e trabalho de meio período, em vez de receber o financiamento dos pais. É mais difícil. Assim, ele admitiu, quando veio nos ajudar a pintar a nova sala de estar. Mas, de alguma forma, parece mais honesto, como se eu estivesse construindo algo que é verdadeiramente meu. Eu entendia perfeitamente. Meus pais fizeram várias tentativas de reconciliação, cada uma revelando o quão pouco eles realmente mudaram. Minha mãe enviou um presente de inauguração elaborado, com um cartão que dizia: "Esperamos que agora você veja que tudo deu certo no final."
Meu pai me ligou no meu aniversário com uma oportunidade de investimento que ele achou que seria perfeita para o dinheiro do acordo. Aparentemente, sem ter aprendido nada sobre respeitar minha autonomia financeira. A cada vez, eu educadamente, mas com firmeza, reforçava meus limites, recusando-me a me deixar levar pela narrativa preferida deles, de que todo o episódio havia sido um infeliz mal-entendido. Agora, felizmente, resolvido. Eles ainda não entenderam, disse eu à minha terapeuta, doutora Andréa Lopes, durante uma de nossas sessões semanais. Comecei a terapia logo após o processo judicial, reconhecendo que a resolução legal não havia curado automaticamente as feridas emocionais. Eles veem o resultado, a casa, o dinheiro, mas não entendem o que destruíram. A confiança, uma vez quebrada, é incrivelmente difícil de reconstruir. Concordou a doutora Lopes, principalmente quando a parte que a violou não reconhece plenamente a violação. Seus pais podem nunca compreender verdadeiramente o impacto de suas ações. Sua cura não pode depender do reconhecimento deles. Essa foi talvez a lição mais difícil. Aceitar que meus pais talvez nunca entendessem ou se desculpassem genuinamente pelo que fizeram. Minha escolha era continuar esperando por uma validação que talvez nunca chegasse, ou construir minha vida e minha cura, independentemente do reconhecimento deles. Escolhi o último caminho. Camila e eu criamos nossa casa juntas, enchendo-a com móveis que amávamos, pintando as paredes com cores que nos faziam felizes e, aos poucos, transformando-a em um santuário que parecia inteiramente nosso. Estabelecemos tradições e ritmos que nada tinham a ver com minha família de origem. As consequências profissionais do caso me surpreenderam. Embora eu estivesse preocupada com possíveis constrangimentos ou danos à minha carreira decorrentes dos procedimentos judiciais públicos, ocorreu o oposto. Minha história repercutiu em muitas pessoas, especialmente jovens profissionais que lidam com dinâmicas financeiras familiares complexas. Em uma conferência de tecnologia, 6 meses após a conclusão do caso, fui abordada por uma desenvolvedora sênior de uma grande empresa de segurança cibernética. Infelizmente, sua experiência foi comum. Ela me disse, enquanto tomávamos um café. Os aspectos técnicos do seu caso, combinados com sua experiência em desenvolvimento, a tornam excepcionalmente qualificada para compreender as dimensões emocionais e técnicas das violações de privacidade. Temos uma vaga aberta na nossa equipe de segurança familiar, caso tenha interesse. A vaga oferecia um aumento salarial significativo e a oportunidade de desenvolver ferramentas especificamente projetadas para proteger indivíduos do tipo de vigilância que eu havia vivenciado. Após cuidadosa consideração, aceitei, encontrando um propósito inesperado em transformar minha experiência dolorosa em proteção para os outros. A carreira de Camila também estava prosperando. Sua consultoria de design havia conquistado vários clientes importantes, e ela estava considerando contratar um sócio para gerenciar a crescente carga de trabalho. Nosso sucesso profissional, aliado à nossa nova casa, criou uma base de segurança que ajudou a curar algumas das feridas de confiança infligidas pelos meus pais. Em uma noite fresca de outono, enquanto estávamos sentadas em nosso novo balanço, da varanda, observando as crianças da vizinhança brincarem do outro lado da rua, Camila enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Eu estava esperando o momento certo, disse ela, com a voz estranhamente nervosa. E percebi que talvez não existisse um momento perfeito, mas este parece próximo. Dentro da caixa havia um anel simples e elegante. Sei que já falamos sobre casamento em termos abstratos, continuou ela. Mas depois de tudo o que passamos este ano, tenho mais certeza do que nunca de que você é com quem eu quero construir uma vida. Quer se casar comigo? A alegria que me inundou naquele momento não se misturava às sombras do ano anterior. Sim, eu disse simplesmente, deixando-a deslizar o anel no meu dedo, antes de puxá-la para um beijo com sabor de promessas e possibilidades. Lucas foi a primeira pessoa para quem liguei com a notícia, e sua genuína felicidade por nós foi mais uma pequena cura. Ele se tornou não apenas meu irmão, mas também meu amigo.
Nosso relacionamento se reconstruiu em termos mais saudáveis agora que estávamos livres da dinâmica manipuladora de nossos pais. Nossas primeiras festas de fim de ano na nova casa se aproximavam com uma mistura de expectativa e apreensão. A questão de incluir ou não meus pais em nossas comemorações era uma questão crucial. "O que você quer fazer?" perguntou Camila, enquanto discutíamos os planos para o dia de ação de graças. "A decisão é sua." Depois de muita consideração, decidi organizar uma pequena reunião que incluía Lucas e alguns amigos próximos, mas não meus pais. Em vez disso, enviei a eles um cartão breve, mas educado, desejando-lhes boa sorte no feriado. Não era exatamente perdão. Ainda não, mas foi uma escolha consciente não deixar que suas ações continuassem a ditar minhas escolhas de vida ou meu bem-estar emocional. Eu estava construindo algo novo, algo que honrava a força que descobri ao me defender, deixando espaço para a alegria, a conexão e até mesmo a cura. Enquanto Camila Rocha e eu preparávamos nosso primeiro jantar de ação de graças em nossa nova casa, cercadas pela família escolhida, percebi que, apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo, eu havia encontrado meu caminho exatamente para onde deveria estar. Um ano após a decisão judicial, minha vida havia se transformado de maneiras visíveis e invisíveis. Nossa casa havia se tornado um verdadeiro lar, com uma horta no quintal e paredes repletas de obras de arte e fotografias. Camila e eu nos casamos por necessidade em uma pequena cerimônia em nossa propriedade, com Lucas Andrade como minha pessoa de honra e alguns amigos próximos como testemunhas. Meu relacionamento com meus pais, Roberto e Denise Andrade, permaneceu, limitado, mas civilizado. Tínhamos estabelecido o que minha terapeuta chamava de contato estruturado, com limites e expectativas claras. Os encontros de fim de ano eram realizados em locais neutros. As conversas se limitavam a tópicos seguros, e qualquer tentativa de discutir finanças ou oferecer conselhos indesejados era recebida com um redirecionamento educado, porém firme. Ainda estou trabalhando no perdão. Não para o benefício deles, mas para o meu. Carregar raiva consome energia que eu preferiria direcionar para outro lugar. Perdoar não significa esquecer ou permitir que os mesmos padrões continuem. Pode significar simplesmente aceitar o que aconteceu e escolher seguir em frente sem deixar que isso controle o seu presente. Essa perspectiva me ajudou a navegar pelas emoções complexas que ainda ocasionalmente vinham à tona. Houve momentos em que um comentário casual ou um gesto familiar da minha mãe desencadeava um lampejo da antiga mágoa e traição. Mas esses momentos se tornaram menos frequentes, menos intensos, à medida que eu continuava a construir uma vida definida pelas minhas escolhas, e não pelas ações deles. Lucas havia se formado e lançado uma startup de tecnologia modesta, porém promissora, financiada por uma combinação de pequenos investidores e um programa de bolsas para jovens empreendedores. Ele havia se dedicado a estabelecer seu negócio completamente independente da contribuição financeira dos nossos pais, apesar das repetidas ofertas de ajuda. "Estou seguindo o seu exemplo", ele me disse durante um jantar em nossa casa certa noite. "Construindo algo verdadeiramente meu." Seu progresso na terapia era evidente na maneira como ele estabelecia seus próprios limites e seguia seu próprio caminho sem parecer dilacerado pela culpa ou obrigação. Nós dois tínhamos aprendido que os laços familiares, embora importantes, não valiam o sacrifício da nossa autonomia ou do nosso autorrespeito. O acontecimento mais inesperado do ano foi meu crescente envolvimento com educação financeira e conscientização sobre segurança digital. O que começou como uma palestra única na Faculdade Federal de São Paulo, compartilhando minha experiência com alunas e alunos sobre proteção de identidade, evoluiu para um programa regular de palestras e, eventualmente, para uma série de workshops que desenvolvi chamada Limites Digitais. As oficinas combinavam habilidades práticas para proteger informações pessoais com discussões mais aprofundadas sobre como estabelecer e manter limites, especialmente na dinâmica financeira familiar. Estabeleci parcerias com organizações locais de combate à violência doméstica, reconhecendo que o controle financeiro era frequentemente um aspecto negligenciado em relacionamentos abusivos. Sua história ressoa porque é mais do que apenas dinheiro ou tecnologia.
explicou minha cofacilitadora Marissa, após uma sessão particularmente impactante. É sobre o direito fundamental à independência de construir sua própria vida, nos seus próprios termos. O negócio de design de Camila havia crescido o suficiente para que ela contratasse 2 funcionárias e se mudasse para um pequeno escritório no centro de Campinas. O trabalho dela trouxe beleza e funcionalidade a espaços por toda a nossa cidade. Enquanto isso, minha carreira em segurança cibernética me permitiu criar proteção e tranquilidade para usuários vulneráveis. Juntas, criamos não apenas um lar, mas uma base para um trabalho significativo, que se estendeu além da nossa própria experiência, transformando dor em propósito de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado naqueles dias sombrios, após descobrir a traição dos meus pais. Minha perspectiva sobre família havia evoluído significativamente. Passei a perceber que a biologia não oferecia garantias de conexão saudável ou respeito mútuo. Os relacionamentos mais significativos da minha vida agora eram construídos com base em escolhas, confiança e reciprocidade, em vez de obrigação ou DNA compartilhado. Família é quem te vê com clareza e te ama de qualquer maneira, disse Camila certa noite, enquanto organizávamos um jantar que incluía Lucas, minhas colegas de trabalho mais próximas e amigas e amigos que nos apoiaram durante a batalha judicial e além. Olhando ao redor da mesa, para aquelas pessoas que escolheram estar presentes para mim, que conquistaram minha confiança e respeitaram meus limites, eu sabia que ela estava certa. Essa compreensão não diminuiu a complexidade dos meus sentimentos em relação aos meus pais. Eu pude reconhecer o papel formativo deles na minha vida, até mesmo alguns aspectos positivos da minha criação, sem deixar de manter os limites necessários para o meu bem-estar. Eu poderia desejar-lhes o bem, sem lhes dar a oportunidade de me prejudicarem novamente. No aniversário da decisão judicial, recebi um e-mail inesperado do meu pai. Ao contrário de suas tentativas anteriores de comunicação, que haviam sido defensivas ou minimizadoras, esta mensagem parecia diferente desde a primeira linha. Tenho refletido bastante, escreveu ele. Embora eu ainda acredite que nossas intenções eram proteger a família, reconheci que nossos métodos estavam profundamente equivocados. A violação de privacidade e o uso indevido do seu dinheiro foram quebras de confiança indesculpáveis, independentemente de nossas motivações. Não espero que esse reconhecimento mude alguma coisa entre nós. Mas, depois de 1 ano de terapia, senti que era importante assumir a responsabilidade pelos meus atos, sem reservas. Li a mensagem várias vezes, compartilhei com Camila e discutia, na minha próxima sessão de terapia. Não foi uma resolução mágica, nem um momento hollywoodiano de reconciliação emocionada, mas foi, talvez, a primeira responsabilidade genuína que meu pai me ofereceu em toda a minha vida. Respondi brevemente, agradecendo o reconhecimento, sem prometer nenhuma mudança em nosso acordo atual. A verdadeira reparação, se algum dia fosse possível, exigiria uma mudança sustentada ao longo do tempo, não um único momento de percepção. Ao refletir sobre a jornada desde aquela descoberta devastadora até minha vida atual, fico impressionada com a forma como uma violação, que pretendia me controlar e me diminuir, catalisou um crescimento e uma independência além do que eu imaginava ser possível. As mesmas qualidades que meus pais tentaram suprimir, minha determinação e autoconfiança, em última análise me protegeram das piores ações deles. A lição mais valiosa que aprendi é que a verdadeira segurança não vem de controlar os outros ou de ser controlada, mas de construir uma vida alinhada aos seus próprios valores, cercada por relacionamentos baseados em respeito mútuo e cuidado, genuíno. Liberdade não é apenas financeira, embora isso certamente faça parte dela. É a capacidade de definir seu próprio caminho e estabelecer seus próprios limites, mesmo quando, especialmente quando, aqueles mais próximos resistem. Se minha história ressoa com você de alguma forma, espero que ela ofereça alguma validação ou coragem para a sua própria jornada. O caminho para estabelecer limites saudáveis nem sempre é simples ou fácil, principalmente com a família, mas vale cada passo difícil. Agora me diz,
Você já teve que estabelecer limites desafiadores com entes queridos? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E se esta história te ajudou a se sentir menos sozinha ou sozinho, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Obrigada por fazer parte desta comunidade, onde podemos nos fortalecer juntos.